Olá, eu vim trazer mais uma palavra de edificação para a tua vida nessa tarde. Eu vou ler aqui em Samuel, no capítulo 17, do versículo 32 a seguir, onde fala: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e ali livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba, e feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles. Porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo, disse mais Davi ao Senhor: Me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia saber no surão. E lançou mão da sua funda e foi-se fechando ao filisteu. O filisteu também veio, se vinha chegando a Davi, e o que ele levantava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse a filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial. Dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa mensagem de Davi, eu acho ela muito linda, porque Davi, ele foi enfrentar um gigante. Davi, ele era pequeno para a sociedade, ele era um homem pequeno, um menino pequeno, ruivo, de um aspecto simples, uma pessoa muito humilde, muito simples. E Saul era um homem de guerra, já que tinha lutado bastante, mas Saul não tinha coragem de lutar com esse filisteu. Mas Davi foi o único homem tinha vários homens lá, e Davi foi o único homem que tinha coragem de lutar com ele. E quando ele chegou a Saul e disse que ele ia lutar com ele, Saul falou que não, porque ele ainda era moço, ele não era um homem já preparado para a guerra. Saul não viu nunca ele em frente de guerra. Os homens preparados mesmo não tinham coragem de ir. E Davi falou para ele que sim, que ele ia. Em nome do Senhor Jesus ele ia. E ele falou que ele já tinha enfrentado um urso, um leão, quando ele cuidava das ovelhas do pai dele lá no pasto. Lá no campo ele cuidava de muitas ovelhas, e lá ele tinha enfrentado ursos e leão. E ele tinha vencido todas. Então aquele homem, para ele, não importava o tamanho, não importava quem ele era. Para ele não era nada. Porque ele sabia, ele tinha uma convicção dentro dele, que Deus ia com ele. Porque sem Deus ele não tinha vencido nem o urso, nem o leão. Mas para ele não era nada o que estava acontecendo ali. Porque a fé dele era tão grande que ele via ele vencendo já. Porque ele sabia quem ia vencer por ele era Deus. Ele não venceria sozinho, mas Deus venceria por ele. Então ele ia no nome de Deus. Mas quem ia pelejar por ele ia ser Deus. Mas nós fizemos primeiro, nós vamos, Deus quer ver nós fazer para que Deus faça por nós. Deus quer ver nós tomar uma decisão, tomar uma iniciativa. Eu sempre tenho um dizer assim, ó, que toda manhã quando nós levantamos tem um gigante já esperando para nos afrontar.
E esse gigante pode ser o gigante do desânimo, o gigante de uma palavra, de alguém que fala uma palavra às vezes tão pequenininha, e você fica martelando aquela palavra o dia todo, às vezes meses, até pessoas que duram um ano, refletindo aquela palavra. Meu Deus, mas como aquela palavra me machucou, mas como aquela pessoa não tinha noção. Nós ficamos remoendo isso, e nós ficamos engordando o gigante. A gente fica dando alimento para o gigante, para ele usar uma estratégia para nos derrubar, para que nós não chegamos a alcançar a vitória como Davi alcançou, para que nós não conseguimos vencer o gigante, o filisteu. São mínimas coisas na nossa vida, no dia a dia, que nós temos que enfrentar, mas nós temos que enfrentar em nome do Senhor Jesus. E como que é em nome do Senhor Jesus? É quando acontecem essas coisas, nós precisamos parar, pensar e avaliar. Será que estamos certos? Enquanto nós ficamos botando pensamentos negativos na nossa cabeça, coisas que não nos faz crescer, coisas que nos diminuem, coisas que entristecem o nosso coração, os nossos pensamentos, não tem como Deus trabalhar. Como que Deus vai trabalhar se nem nós estamos próprios acreditando? Sabe, talvez você tenha um filho, ou um esposo, ou uma esposa, você que vai ouvir essa mensagem, e você tenha olhado para ele e tem dito assim, ó, meu Deus, nunca vai dar nada. Meu Deus, como? Nunca vai ser nada. Não tem quem conserta. E se você olhasse de outra forma? E se você olhasse e dissesse assim, o meu Deus peleja por mim. O meu Deus tem poder para mudar essa história. E tem jeito sim. Tudo tem conserto, tudo tem jeito. Se fosse nós na frente do urso, do leão que Davi enfrentou, do filisteu que ninguém tinha coragem, aqueles homens de guerra, ninguém tinha coragem de enfrentar o filisteu. E se fosse nós teríamos coragem? Ele foi em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós? Quantas coisas que nós temos que enfrentar e nós damos para trás e dizemos não vamos conseguir, não vamos vencer. Quantas coisas têm acontecido? Quantos dias que o dia poderia ser melhor e nós fazemos o dia ficar pior? Porque nós deixamos alimentação para o gigante. Nós demos alimentação para o gigante por pequenas palavras. Até num olhar de alguém. Às vezes nós passamos por alguém, a pessoa nos olhou de um jeito desagradável. Doeu, talvez. Foi um olhar, talvez, que não foi bom para nós. Nós não gostamos daquilo. Mas até aquele olhar nós fizemos uma grande alimentação para o gigante. Porque nós já questionamos, botamos no pensamento. Às vezes ficamos um dia ali remoendo, falando, pensando, só em pensamento já. E só nesse pensamento, enquanto nós estamos nesse pensamento, nós poderíamos estar agradecendo a Deus. Porque nós estamos falando, nós estamos podendo ver as pessoas. Nós estamos podendo fazer tanta coisa. E nós ficamos ali questionando, murmurando, ficamos enchendo a boca do gigante. Aí ele só vai crescendo, só vai crescendo. E cada vez nós vamos perdendo mais a presença com o Senhor. Por quê? Porque Deus não mandou nós ir, que Ele ia conosco. Ele não mandou nós lutar, porque Ele lutaria conosco. E qual que é a forma de lutar? Será que Deus quer que nós lutamos? Será que se nós buscasse mais a presença de Deus, lesse mais a palavra dEle, ficasse mais em silêncio, será que Deus não agia mais na nossa vida? Muitas das vezes nós achamos que somos sábios. Aí é que nós se enganamos. Porque o único sábio é Deus. O único que nos dá entendimento e sabedoria é Deus. No momento que nós achamos que somos mais, aí é que nós somos menos. Aí nós vamos baixar para depois levantar. Para subir a escada, para chegar aos degraus onde o Senhor quer nos usar, nós precisamos primeiro descer os degraus e depois começar a subir. Porque quando nós descemos sozinhos. Mas quando nós começamos a subir devagarzinho, nós subimos com o nosso Deus. E subir com o nosso Deus é maravilhoso, porque cada degrau que você sobe, você fica mais e mais na presença do Senhor. Qual que é o gigante que você está enfrentando? É o gigante da tristeza? É o gigante da depressão? É o gigante do quê? Uma palavra que alguém te disse que até hoje você não consegue tirar dos seus pensamentos? Essa é para que Deus vai lá e trabalhar no seu coração e tirar dos seus pensamentos, porque isso tem atrapalhado você de seguir em frente. Deus muitas das vezes quer usar nós e nós ficamos ali, murmurando, ficamos enchendo o gigante, enchendo a barriguinha dele, de pensamentos, de palavras que não tem necessidade. Quando nós vamos falar as palavras, que elas sejam boas, sejam palavras temperadas. Temos que cuidar muitas vezes nas palavras que vamos falar, porque nós alimentamos o gigante também.
E esse gigante, ele fica bem grande. E ele começa a atormentar os nossos dias. Começa a dar tristeza no coração, dar aflição. Deus não pode trabalhar porque nós não permitimos. Porque nós temos mais tempo para alimentar o gigante do que falar com o Pai. E como é bom falar com o Pai. Como é bom dizer assim, Senhor, eu sei que o meu filho vai vencer. Eu sei que o meu filho é um projeto que tu me desse. É uma herança, é um presente que tu me deu. E por mais que ele esteja num caminho hoje que não te agrada, Senhor, mas eu sei que ele ainda vai trilhar nos caminhos aonde tu queres que ele vai. E ainda vai fazer a tua obra como tu queres que ele faz. E como é o desejo do meu coração. Senhor, a minha esposa, eu ainda sei que ela vai ser uma abençoada esposa. Ainda vai andar nos teus caminhos e vai fazer a tua vontade. Senhor, o meu esposo, eu ainda sei que ele vai ser uma bênção na tua presença. Hoje está difícil. Mas eu creio que o gigante vai cair por terra, porque eu vou estar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que assim, falar palavras positivas, para que nós venhamos matar o gigante. Nós matamos o gigante facinho. Davi matou com uma fundada. E nós também, a fundada da fé. Por quê? Porque nós vamos agir com palavras de sabedoria. Se nós não temos uma palavra boa para dar, que nós ficamos em silêncio. Quantas vezes que nós queremos falar um monte, às vezes, e será que o silêncio não vai ganhar mais? Temos que ter sabedoria. Tem certas pessoas, certos momentos e atitudes que nós precisamos ter sabedoria para agir com elas. Porque de que forma ela está vindo? De que forma, às vezes, está vindo uma pessoa falar com você? Quero falar que eu falei aqui de filho, de esposo ou de esposa. Será o porquê aquela pessoa está naquele estado? Será que não está precisando da sua ajuda? Será que ao invés de julgar, você não poderia ir lá dar um abraço? Perguntar o que está acontecendo? Muitas das vezes nós alimentamos o gigante, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer o que Jesus faria. Jesus dava um abraço. Jesus acalmava, passava um bálsamo sobre as feridas, aliviava aquela angústia, aquela aflição. E a pessoa continuaria andando, caminhando de novo na presença do Senhor. Então vamos parar de alimentar o gigante que nós temos alimentado demais. E vamos caminhar, vamos fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar que Jesus caminhe na nossa frente, não nós na frente dele. Porque se nós caminhar na frente dele, nós vamos vencer o gigante de que forma? Apenas nós vamos alimentar o gigante. E que não vai edificar nem a minha e nem a tua vida. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos deixar Deus fazer a obra na minha e na tua vida. Porque só Ele tem poder. Qual é o gigante que tem te desanimado hoje? O gigante da depressão? Que gigante é esse? Peça para Jesus tirar essa tristeza, essa depressão, essa angústia do teu coração que está tomando conta da tua vida, que tu não consegue mais ver o sol brilhar. Você levanta, olha para o sol, coisa mais linda o dia lá fora. Mas você não consegue ver lindeza em nada. Porque a depressão tem tomado conta da sua vida. Qual que é a tristeza que você tem deixado entrar no seu coração? Vamos orar nessa tarde, vamos pedir para que Deus entre no seu coração e faça a obra. E tire aquele gigante que está te afrontando todos os dias. E Deus vai agir e vai fazer a obra na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que tu vai de encontro de vidas que estão vendo essa palavra nesta tarde, Senhor. Visita coração, Senhor, repreenda, Senhor, todo o mal. Tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão. Senhor, o gigante que tem se levantado para destruir essa vida, Senhor, eu te peço que tu repreenda e derruba em nome do Senhor Jesus Cristo. Derruba por terra, Senhor. Levanta de novo essa pessoa a caminhar na tua presença, Senhor. Que ela possa sentir, Senhor, que tu és um Deus de misericórdia, um Deus de poder, o Deus que age, o Deus que eu creio, o Deus de milagre e de poder. Senhor, eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.